Paz do Senhor, queridos. Bom dia a todos vocês. Vamos lá começar essa entrevista linda. Meu nome é Marcos Marcelo de Assis. Eu tenho 43 anos de idade. Graças a Deus, muito bem vividos. Sou músico, sou crente de berço, né? Nasci em lar cristão. E com 9 anos de idade me interessei em participar da parte musical, né? Na verdade, a questão musical para mim é uma história de vida, porque a minha mamãe me teve solteira, né, com 17 anos de idade, e deu um deslize lá na igreja e tal, e naquela época, 43 anos atrás, vocês imaginem o que ela não passou, né? E meu vô, que é o pai dela, o pai e a mãe dela, foram as pessoas que me criaram. Eu até postei alguma fotozinha dele aí esses dias atrás, e a pessoa no qual eu devo muita comunhão assim e muita gratificação de vida com essa pessoa. E durante todo esse tempo ele me instruiu, e deu uns 9 anos de idade mais ou menos, eu me interessei em participar musicalmente na obra do Senhor. E me envolvi com música, 9 anos de idade, e começamos a trabalhar. Eu, apaixonado por trombone de vara, eu queria estudar trombone de vara, e na época não consegui o instrumento, porque esse meu pai avô não tinha condições, né, de fazer a compra desse instrumento, e não teve como a gente adquirir esse instrumento. E Deus foi traçando os caminhos. Meu pai comprou um trompete para mim, trompete de um irmão lá, muito velho, vazando ar, ou como diz o Mia, o Armando Vengril. Aquele trompete, na época o trompete era o Rex, era Veril Rex, era pior do que o Armando Vengril ainda. E aquele trompete vazando ar, e eu criança aprendendo a tocar e não saía som, e meu Deus, e aquela luta, e foi. Até que conseguimos tocar. No primeiro dia que eu toquei, uma irmã da igreja, que hoje a gente sabe, e eu sempre a considerei, a minha tia, né? Ela olhou e falou assim: é igualzinho meu irmão tocando, e não sei o que e tal. Final de tudo, o irmão dela é meu pai biológico. Então, por isso que eu digo que é uma história de vida eu ter entrado para a linha de tocar trompete, porque o meu sonho era tocar trombone de vara, né? E não deu certo. E entramos na banda da igreja, aprendi com muito custo. Entramos na banda da igreja, comecei a trabalhar na banda da igreja. E Deus foi abençoando e abrindo as portas. Após esse período, começamos a estudar um pouquinho de música mais, e sempre Deus foi se manifestando no meu ministério, e eu fui desenvolvendo de uma forma muito rápida, né? De uma forma muito crescente. Até eu começar a estudar com um professor chamado Maestro Brasil da Viloreiro, que foi um oficial da aeronáutica também, um homem que o Mi até citou aqui, que foi aluno de Vila Lobos, e o pessoal, um senhor da velha guarda aí, muito disciplinado, muito milico mesmo. E foi ele que me levou para a Força Aérea, né? E eu entrei na aeronáutica, comecei a trabalhar na aeronáutica como músico, e lá eu tive a oportunidade depois de estudar na Escola Municipal de Música de São Paulo, que hoje já tem outro nome que eu nem sei qual é mais, e também fazia um curso paralelo que hoje também está extinto, que é Composição e Regência na ULM, antiga ULM, Universidade Livre de Música, que hoje é a EMESP, né? É um conservatório da EMESP.
E eu, dentro desse curso, aprendi muitas coisas e a minha vida profissional começou a desenvolver. A questão ministerial, ela partiu justamente depois de eu ter visto, o Mia nem lembra disso e nem sabe disso, eu acho, mas eu tinha observado ele numa apresentação lá na Nipo, que era ainda na Condessa São Joaquim, né, uma igrejinha que balançava demais a galeria lá com a galeria balançava com madeira. Acho que o Mia lembra muito disso aí. Uma galeria de madeira que fazia grandes coisas. O Mia fez naquela igreja. E eu presenciei ali o Mia um dia arranjando. E eu, no meu interior, eu disse a Deus: Deus, olha, eu tenho um sonho, um ideal na minha vida, que é trabalhar ministerialmente na igreja. E, Senhor, se um dia eu tiver que ser um regente, que eu seja como esse irmão aí, e que eu tenha um som dobrado, Senhor. E eu fui audacioso naquele dia, e o Senhor começou a nos preparar para isso. Não é fácil, mas comecei a estudar e fui buscando conhecimento, né? E a ULM me ajudou muito. Depois desses cursos que eu tive lá, eu trabalhei profissionalmente com alguns profissionais, né, músicos profissionais mesmo. Eu não vou começar a falar aqui, não vai ficar um negócio meio estranho. Tanto do mundo secular quanto do mundo gospel, né? E assim continuou. E um dia como começou o meu ministério na regência, eu tocava na banda da igreja, que tinha 12 músicos. Eu já militar, né, e tocava lá, e foi o regente da banda, exatamente o maestro que me ensinou, né, música no comecinho, e deu um piripaque no coração dele lá, ele passou mal, o médico falou para ele: ó, você tem que parar com tudo que você está fazendo aí na igreja, que senão você vai enfrentar dificuldades com a saúde sua, então cuidado. Aí o pastor da igreja procurou, ninguém quis assumir a banda, e quando me apontaram, né, falou: ó, acho que a única pessoa que consegue ter um pouquinho mais de conhecimento, consegue levar a banda para frente aqui é o Marquinhos. Aí eu fiquei até assustei assim, falei: puxa vida, No que o irmão acabou de falar isso, na frente do pastor, levantou um trombonista e falou assim: ó, se esse moleque aí assumir, eu tô saindo da banda agora. Já começaram ali, né, irmão? Foi a minha primeira batalha ministerial. E eu falei: Senhor, que coisa estranha. Aí o outro já falou: tá bem, não vou entrar. Não, eu também saio. Uns 2 ou 3 ficou ali se debatendo. Eu falei: Senhor Jesus, 12 músicos, se sair 3, eu estou arruinado. Aí o Espírito Santo me orientou e eu dei uma sugestão ao pastor. Eu falei: pastor, vamos fazer o seguinte, eu tomo conta aqui da banda, enquanto o irmão Isaías trata da saúde. O que o senhor acha? Ele falou: tudo bem. Essa banda, ela se tornou a Banda Sinfônica Asaf, depois que nós gravamos o CD, né, que vocês já viram algumas músicas aí, e depois ela começou a expandir com cordas, com a parte de cordas, e quando eu saí dessa banda 10 anos depois, ou dessa orquestra já, né, Orquestra Filarmônica Asaf, da Assembleia de Deus de Jundiaí aqui, no estado de São Paulo, mas é um bairro, né, chamado Jardim do Lago. E quando eu saí dessa orquestra, ela tinha 82 músicos, para a glória de Deus. E foi uma bênção, assim. Eu saí, mas continuaram e estão lá, a orquestra funciona até hoje. E Deus me levou para outros lugares. Na parte do aconteceu comigo, Deus nos surpreende todos os dias. Nos surpreende todos os dias. Essa semana, ontem mesmo, eu fui surpreendido por Deus. Essa semana eu ganhei, nós estamos aqui com algumas dificuldades, eu ganhei um teclado de um irmão colaborador nosso, e ele disse o seguinte: Marquinhos, venda o teclado e compre, com o dinheiro do teclado você compra a impressora.
Falei, mas irmão, até eu vender esse teclado, irmão. Ô Jesus amado, esse teclado vai... Eu vou citar, eu vou pôr aí pra vender, mas até vender esse teclado, o teclado ainda tava com um problemazinho no bend. E eu falei, Senhor, até vender esse teclado, eu tenho que comprar essa impressora. E eu tenho que imprimir essas partes da cantata e eu não sei o que fazer. E correndo pra lá e pra cá e orando a Deus. Coloquei o teclado à venda no Facebook. Tiveram 6 chamadas assim em menos de 5 minutos. E uma dessas chamadas é um amigo, né, que ontem ele estava lá, quando o Enéas chegou em casa, ele estava até lá, o Guilherme. E ele chegou e é da igreja católica o rapaz, mas ele falou, Marquinhos, eu tô precisando desse teclado aí, vamos fazer um negócio. Eu falei, que negócio você quer fazer? Ele falou, rapaz, eu não sei, você me arruma um cartão aí, passa o cartão pela empresa, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, você compra uma impressora pra gente e no cartão seu e você leva o teclado embora. Ele falou, fechou. E ontem Deus já nos surpreendeu, nos deu essa impressora. Ela chegará segunda ou terça-feira, deve estar chegando em casa lá, eu já estou trazendo para a igreja e a gente já estaremos fazendo, né, a impressão. Já tô com uma impressora jato de tinta trabalhando e outras que Deus tá provendo, né? Irmãos que chegam com... Irmãos, Deus ele surpreende a gente de um testemunho um pouco mais distante. Eu muito preocupado com o meu casamento, e na época fazendo 17 anos que eu casei, mas eu muito preocupado com o meu casamento, que somos de família humilde, né, de recursos assim, e a minha esposa também é de família humilde, né, teve um sofrimento tremendo na família. O pai foi alcoólatra por mais de 30 anos e aquela coisa toda. Deus salvou a vida dele, isso foi bênção também. E eu vi nessa época, como eu estou dizendo aqui, várias manifestações de curiosidade e bênção. A gente sabe que não é simplesmente uma curiosidade ou ou algo do destino, como as pessoas dizem, né? E sim providência de Deus e provisão de Deus, né? E ele proveu, eu regendo assim no culto, e muitas pessoas passavam, falavam, ó, isso aqui é para... abre na sua casa. Colocava algumas coisas no meu bolso, eu nem olhava, chegava em casa e eu ia olhar, eu preocupado com pagar parcelas do casamento. Vocês que são casados aí sabem que a dificuldade que é se casar e né, o dinheiro que vai. E eu preocupado com aquelas parcelas, Senhor, de onde eu vou tirar isso, meu Deus? De onde eu vou tirar isso? E aí, eu fazendo esse trabalho, e essas pessoas colocavam envelopes no meu bolso, eu chegava em casa, era o valor exato da prestação do outro dia. Sobre a questão profecias que se cumpriram ou que ainda não se cumpriram, tenho diversas também, graças a Deus, experiências assim tremendas com Deus. E voltando um pouquinho aqui sobre o quadro Aconteceu Comigo, em relação ao ministério, eu estava regendo num culto e veio um pastor chamado Gideão, é um pastor de Americana, talvez alguns de os senhores aí possam conhecê-lo. Ele é um senhor grandão, assim, um pastor grandão, bem fortão. E Deus o incomodou naquele dia, e na hora da mensagem ele pediu para que me chamassem. Eu estava lá fora trabalhando com a cantina, ajudando os irmãos lá e tal, e maestro, estão chamando o senhor lá dentro. Eu corri para dentro, falei, mas quem está chamando? Pastor. Eu pensei que era o pastor da igreja, cheguei lá, era o pastor que estava pregando, era o pregador. E a hora que eu entrei, assim que eu entrei na nave da igreja, ele apontou para mim e falou, maestro, eu preciso entregar uma mensagem de Deus para você na frente de toda a igreja, irmãos. E ele me olhou naquele dia, ele falou assim, olha, Satanás esteve na presença do Senhor, de Deus, hoje, pedindo a sua alma. Deus me revelou isso. Porque Satanás disse a Deus que ele não aguenta mais o louvor
que sai das suas mãos e dos seus lábios. E Deus naquele dia, irmãos, visitou a igreja de uma forma tremenda. E nós temos uma palavra dessa na Bíblia, que Jó passou por essa mesma questão. Mas o Satanás ia lá perguntar para Deus, não, ele foi pedir, falou, Deus, eu não aguento mais, vocês querem... Eu não aguento mais, eu não aguento mais o louvor que sai da mão. Irmãos, dá para vocês calcularem isso. Um presente desse que Deus nos dá. Essa é uma das experiências, eu tenho diversas, graças ao bom Deus que eu passei por isso. E eu gosto de recordá-la sempre estou recordando essas experiências maravilhosas com a minha esposa, comigo, né? E a gente sempre está falando dessas maravilhas lá na mesa, no café, no almoço. E Deus tem sido muito bom conosco, muito bom. Profecias relacionadas com a orquestra, eu já tive. Profecias pessoais. Com a orquestra que nós teríamos Deus através de um pregador também apontou para mim e disse o seguinte: olha, Deus tem algo para fazer com você nessa terra, através do louvor e da adoração. E eu aguardo, irmão, ansiosamente isso. Ansiosamente, trabalhar para Deus e fazer algo, fazer vidas serem transformadas através do nosso louvor e da nossa adoração. Eu acho que isso não tem dinheiro algum que pague. Deus, ele tem sido justo e fiel conosco. Tem dado muitas bênçãos. Outra experiência, eu tocando num culto doméstico na casa de uma irmã simplesinha, levei meu teclado, montei meu teclado naquele dia porque ela pediu para que eu fosse lá. E eu com os meus afazeres, eu tinha naquela semana mais ou menos uns de 10 a 12 mil reais, mais ou menos aí, para se pagar de cachê dos profissionais que trabalharam naquela semana e estariam para trabalhar naquela semana comigo. E eu não tive alguns desarranjos aí financeiros e muito preocupado, chateado. Falei, Senhor, esses meninos precisam também, né, eles são profissionais, eles vivem disso, eu não posso ficar devendo para eles, né? E eu muito preocupado com isso, muito preocupado. Sentei para tocar e no que eu estava tocando, o meu teclado, muito triste, coração quebrantado ali com Deus, uma irmã foi tomada no espírito. Ela segurou nos meus pulsos, eu não parei de tocar, ela ficou segurando nos meus pulsos, eu senti como se fosse um choque elétrico dos pés para a cabeça. E ela muito brandamente, como assim é a voz do nosso Deus, ela disse o seguinte: por que estás aflito, servo meu? Eu sou Deus de dever algo para alguém? Naquele dia, irmãos, eu estava muito triste mesmo. Deus, ele me levou de quando eu era criança, dos livramentos que ele tinha me dado. Você lembra quando você caiu em tal lugar, quando você se machucou em tal lugar? Até uma queda de uma cachoeira que eu tive, que eu contei pro Enéas ontem. Até uma queda da cachoeira, caí da cachoeira, um acidente que aconteceu. E as pessoas olharam e falaram assim: você caiu aí? Nativos ali do lugar falou assim: ó, você pode levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus, porque eu não conheço ninguém que saiu daí para contar a história. E Deus me levou naquele dia, e aquela irmã
muito brandamente, Deus estava dizendo: acalme seu coração, porque eu não sou Deus de dever nada para ninguém. E, irmãos, naquela semana eu não faço nem ideia de como eu paguei aqueles cachês, eu acertei as minhas contas e Deus honrou. Deus honrou a palavra dele, porque ele é fiel. Seguindo o release, um sonho que parece ser um pouco utópico, né? Mas eu alimento esse sonho porque ele faz bem. É de ver ministérios, ver pastores, ver músicos, todos unidos num só propósito. Alguns até já conseguiram isso, ou estão tentando, né, conseguir isso. E um só propósito de adoração, um só propósito de louvor e uma só palavra de exaltação a Deus. Esse é meu sonho, irmãos, de viver e trabalhar numa igreja dessa forma. E seguindo ainda, coisas que estão fora do meu alcance, é comprar, né, instrumentos para as pessoas. Eu vejo muitos músicos talentosos. Aqui mesmo eu tenho um menininho aqui, Eduardo, chama Dudu, o apelido dele é Dudu, e ele muito bom clarinetista, é um exímio clarinetista, nasceu com esse dom. E ele vive muito dificilmente, irmãos, porque o pai é separado da mãe. E só para os senhores terem uma ideia, ele não tem instrumento, ele toca com um instrumento do Projeto Guri, na qual ele é bolsista. E quando o Projeto Guri está de férias, tira o instrumento dele, ele fica sem tocar. Eu não posso comprar um clarinete Eagle, ou não desmerecendo os irmãos que tem, mas eu não posso comprar um clarinete ruim para ele, porque ele já é um músico de alto nível. E eu preciso comprar um Buffet Crampon ou um outro clarinete já de um Selmer, de uma linha mais avançada, com um clarinete que custa um certo valor alto. A igreja não se disponibiliza para isso. E eu fico muito penalizado, assim. Eu gostaria de ter dinheiro, de ajudá-lo, né, para comprar esse instrumento e colocá-lo em evidência. E ele é muito esforçado, irmãos. Pra vocês terem uma ideia, só contando aqui um testemunho dele, um dia ele faltou no ensaio, ele veio todo sem graça. Eu falei para ele: ô Dudu, você faltou no ensaio hoje, Dudu? Ele falou: maestro, eu tô até meio assim de falar, mas eu não tenho roupa limpa, minha mãe não conseguiu lavar minha roupa. E eu tô sem roupa limpa lá em casa. Eu vim agora no culto aqui porque eu peguei uma camiseta e ele tava com a camisetinha toda amassada, toda amarela. E aquilo pra mim foi um negócio complicado também de ver. Então esse é um dos desejos meus, assim, de poder ajudar algumas pessoas. Mas aprove a Deus, né? Deus sabe o que faz. Pessoal, não ligue aí a barulheira da batera, que o professor tá dando aula lá, não posso interromper. E o lugar da igreja que a conexão tá melhor é justamente próximo aqui da aula que ele tá dando de bateria, tá? Assim, Divaldir, uma das experiências, rapaz, que eu não me esqueço, assim, foi tremenda. Eu já citei aqui sobre o hino 193, o testemunho daquele hino. E no dia que nós tocamos, aquela experiência eu não consigo esquecer, não sai da minha mente. Nós começamos, foi uma luta para ensaiar, uma boa luta, né? Porque o povo era surpreendido nos ensaios pelo Espírito Santo, e o pessoal dava glória e levantava e já falava em mistério. E ontem eu até conversando com o Enéas, eu falei sobre isso. Falei: Enéas, se a gente fala uma história, o que eu vou relatar aos senhores aqui agora, se a gente conta uma história dessa para um John Nashley,
ou um outro maestro que é só tecnicamente maestro, desculpem o meu palavreado, mas ele ia falar o seguinte, falar, rapaz, essa ervinha que você está usando aí é forte. A experiência que não dá para se esquecer é justamente essa. É você tocar um hino, os irmãos começarem a glorificar Deus no meio do hino, e você olhar, você vê as 3 trompas levantadas para o céu, esses músicos chorando, o baterista com as mãos levantadas, o trombonista com o trombone pro alto, os trompetistas chorando, cabisbaixo, os violinistas abanando o arco do violino e levantando o instrumento para cima, e pouquíssimos músicos ali se contiveram e estavam conseguindo executar, mas chorando, e você ouvindo perfeitamente o som desses instrumentos, perfeitamente. Há uma afinação impecável, com uma virtude extraordinária. Eu tive esse prazer de ter vivido isso. E é uma coisa na minha vida que eu jamais vou esquecer. Né? Jamais vou esquecer. Eu tinha plena consciência, irmãos, que eram anjos de Deus tocando conosco naquele dia. Eu tinha plena consciência. Eu só não pude ver. Se eu falar para vocês que eu vi, eu estaria mentindo. Mas era muito real. Eu senti eles tocando ali. Porque é impossível isso. É impossível você olhar as 3 trompas paradas e você tá ouvindo um trio de trompa literalmente angelical. Lindo, 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 lindo. Uma coisa assim, impressionante. Que eu acho que não sei se Deus tiver mais revelações dessa comigo, ficarei muito satisfeito. Mas essa foi para minha vida toda. E Deus fez, sabe, algo maravilhoso naquele dia, que é uma coisa que não dá para se esquecer. Tenho diversos testemunhos, né, diversas coisas relacionadas com o trabalho da igreja, e ontem tive o prazer de contá-las um pouco aí, numa visita amigável do Enéas, mas são muitas histórias que não dá para você ficar contando num quadro tão rápido, né, como o nosso quadro aqui. Então algumas coisas eu vou pensar assim para estar falando para os senhores. Bom, queridos, agora eu acho que a parte técnica, né, parte que vai confrontar algumas ideias, que é a parte lá no releasing do Benite está escrito, você acha que há um confronto entre orquestras e conjuntos musicais ou grupo de louvor? E eu já vou responder o 9 e o 10, que você acha que a orquestra é mais importante do que o grupo de louvor? Na minha opinião, assim, tem lugares aí que pode ter, o Ismael até citou esses dias, o Alexandre Brasolin citou esses dias, que tem realmente problemas, e deve ter sim, claro, né? Mas eu creio que isso daí é uma coisa humana. Isso aí não é coisa de Deus, não. Né? Porque independente de termos orquestra ou grupo de louvores, ou grupo coral, ou quarteto masculino, feminino, grupo vocal feminino, grupo vocal masculino, seja lá o que for, eu acho que o foco principal tem que ser a adoração a Deus. E ela tem que ser feita com nobreza, porque nós estamos fazendo essa adoração a um rei. E eu vejo que todos os grupos são importantes. Claro que é difícil às vezes administrar isso, administrar orquestra, administrar grupo de louvor, administrar coral, círculo de oração, num mesmo culto. É um negócio que é complicado para o pastor fazer. Mas a igreja que se predispõe a ter isso, ela tem que ter organizacionalmente um cara para ajudar nisso, né? Ele tem que organizar, fazer uma escala ou alguma coisa assim. E eu não creio que a orquestra seja, né, bom, se tiver essa guerra, já volto a dizer, não é um negócio de Deus isso aí. Isso aí tem que acabar.
né, na minha opinião. E claro que onde tem pessoas, onde tem ser humano, se a pessoa não der vazão ao Espírito Santo, ela não vai mudar nunca, né? Ela vive, nasce amargurada, vive amargurada e morre amargurada. Se ela não der o espaço devido ao Espírito Santo para que seja transformado sua vida. Não creio que orquestra seja melhor ou superior a conjunto. Não. Claro, orquestra, a igreja que se propõe a ter uma orquestra e um coral, isso culturalmente falando, é chique, é muito bonito. Só que isso custa caro. Manter uma orquestra custa caro. E o pastor ele tem que estar disponível a isso, né, a investir culturalmente e tecnicamente na orquestra, porque a orquestra consome dinheiro que nem, né, impressão de partitura e compra de instrumento e compra de aquisição de arranjos, e daqui a pouco o músico começou a tocar, comprou um instrumento simplesinho, ele começou a tocar, se despontar, você já tem que trocar, comprar um instrumento melhor, né? E assim por diante. Então o pastor ele tem que estar disposto e disponível a isso. Mas que seja mais importante do que um grupo de louvor, não acho, não creio não. Agora, essa sintonia precisa existir, né? Porque a própria Bíblia nos diz o seguinte: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então se o pessoal ficar com esse negócio de brigar eu acho que o foco principal nosso era esse, Deus, nós vamos te adorar, e o Senhor ajude-nos a ganharmos almas para o teu reino. A visão de reino tem que prevalecer. Seja ela com orquestra, com um grupo de pandeiro, com um grupo de atabaque, de sei lá do que for, de violão, de viola caipira, seja lá o que for. Tem que ser muito bem executado, que Deus não gosta das coisas mal feitas. E muito bem feito para Deus, muito bem elaborado e muito bem organizado, porque Deus também é ordeiro. Rosiel, assim, sua pergunta ela é pertinente, porque, rapaz, uma igreja com 2 orquestras, isso aí é o paraíso, né, irmão? A não ser que seja uma orquestra que vem visitar e tal, essas coisas todas. Eu também não gosto disso não. Quando vem orquestra de fora, né, que eu chamo assim para algum evento, eu gosto de deixar a orquestra tocar. E gosto de tocar com a minha também lá, tudo bem. Mas aí depois, rapaz, eu mando um arranjo antes, quando é pra vir, eu mando um arranjo antes, pra fazer uma interação mesmo. Todo mundo tocar, e a orquestra inteira tocar, e a igreja cantar, e todo mundo num único propósito, né? Num único propósito de adoração. Eu acho isso lindo. Agora, se é 2 orquestras, porque é a Big Band e a orquestra com cordas, né? Que nem o Denison citou lá, que tem a banda e a orquestra que trabalha e funciona direitinho, sem problema nenhum. Então, eu não vejo problema nisso. Eu acho lindo, porque eu acho isso lindo, porque a igreja precisa disso mesmo, né? Música é alegria, né? Eu gostaria de ter aqui comigo, eu gostaria de ter esse bom problema de olhar para as pessoas e falar assim: quem é o solista que vai fazer isso? Jesus, olha fulano, canta bem, meu Deus, e aquela ali, nossa, Pai do céu, canta demais, e aquele, meu Jesus, aquele ali é melhor ainda. Então esse bom problema é legal ter, né? Eu acho interessante ter. E eu vou dar um parecer disso, viu, gente? Nós estamos enfrentando um problema sério, que estão sumindo os solistas de nossa igreja por causa de alguns trabalhos que estão sendo feitos com as crianças. E eu vou citar aqui para os senhores o que na minha época, que eu era criança e cantava na igreja, a irmã colocava uns hinos lá que a gente não sabia nem o que era, né? Nem o que significava. Tinha um hino lá: quando o meu corpo baixar a campa fria. Eu nem sabia o que era. Ele cantava Tampa Fria. Mas cantava, né? E a veinha da garganta aqui era um dedão assim. Glória a Deus e aleluia. E beleza. E o molecadinha cantava.
Quando dava 14, 15 anos, estava tudo afinadinho já, tudo bacana, tudo bem legal, né? Você queria fazer um solo na igreja, você fazia tranquilamente, não era desafinado. Hoje a gente vê muito, meu Deus, é um Deus grandão, mas o playback cantando e as crianças fazendo esse gesto com a mão, né? E a criança fazendo o gesto com a mão em vez de cantar. Porque dá trabalho ensaiar essas crianças, porque, né? Diversas coisas aí. E nós vamos colher, irmãos, frutos ruins, porque essas crianças não estão sendo preparadas do jeito que tem que ser. Amanhã, nossa igreja não vai ter mais solista. Ela cresce sem saber cantar, vai para os adolescentes já desafinado naturalmente, porque a voz está em transição, e daquela voz em transição ela vai para os jovens, para o grupo de jovens, ou para o coral da igreja, como um surdo, né? Uma pessoa não sabe nem ouvir a voz direito. Né? E aí falam para ele, entra no coral que você melhora, você vai aprender a cantar. Aí vai lá tirar a paz do pobre do regente, porque a pessoa não canta afinado e vai, né? Então, assim, converse também com as irmãs do departamento de crianças, né? Pra gente começar a trabalhar com musicalidade e colocar música para eles cantarem, né? Tocar com os músicos da igreja. O outro tópico é sobre uma matéria que o Benite postou, que nos Estados Unidos as igrejas estão abolindo os grupos de louvores e mantendo a tradição das orquestras. Isso, né, acha que isso deve acontecer aqui no Brasil ou não? É como estou dizendo aqui, irmãos, volta, é meio redundante, mas volta, eu acho que nós temos condições sim de trabalharmos simultaneamente todos os grupos, com a única visão, que é a visão do reino. Essa é a minha ideia, né? Sobre acabar um grupo aqui e outro acolá, isso às vezes é moda, né? Eu creio que os senhores lembram que toda igreja tinha 2, 3 grupos de dança, né? E as irmãs faziam aquele balézinho santo lá e levantava a mãozinha para lá, tinha umas que nem rapavam o sovaco direito, ficava com sovacão cabeludo, coisa ridícula, né? E levanta para lá gente, as coisas de Deus tem que ser ordenadas. Daqui a pouco sumiu. Cadê as irmãs bailarinas de Jesus aí? Sumiu tudo. Tem algumas outras igrejas que aderiram e aderem, ministério de dança, né? Não tenho nada contra também, mas eu acho que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Né? Tudo com ordem e decência. Bom, vou concluir. A última pergunta lá do releasing é o seguinte: o que você acha de montarmos um site, né? Montar uma associação e um site relacionado com maestros aqui? Eu acho legal. Essa é a minha opinião, né? Essa é a minha opinião. E não gostaria aqui de deixar claro que é minha opinião. A de vocês vão ser contrárias, podem ser contrárias. Quem tiver a mesma opinião que a minha, amém. Quem não tiver, me perdoe, mas essa é a minha opinião e a sua, quando você tiver oportunidade, você vai dizê-la. Tá? Então, assim, nós discutimos aqui várias vezes, é o que eu penso, tá, irmãos? Nós já discutimos aqui na sala várias vezes a respeito de direitos autorais. Nós não conseguiremos colocar isso do jeito correto, se não tiver uma conscientização. Por que nós não conseguiremos? Porque Nike, Hugo Boss, Lacoste, essas grandes marcas de roupa e tal e tudo mais, e acessórios, e seja lá, né? Elas têm os seus piratas, ela tem as pessoas que pirateiam isso e fazem. Então, assim, o que falta muito é conscientização das pessoas, né? Outra coisa que a gente tem enfrentado bastante, na minha opinião, volto a dizer e enfatizar, na minha opinião, são os custos, porque é um serviço artístico, e serviço artístico ele pode ser cobrado quando você quiser. Né? Se eu falar que um arranjo meu é 5 mil reais, se o cara quiser comprar, ele compra. Você gostou? Então você compra. Você tem dinheiro para comprar? Então você compra. Agora, não adianta nada você achar que o seu dinheiro não vai, o valor, você põe 5 mil e não tem ninguém que compra. Ou se tem um que compra,
Eu, por exemplo, até citei pro Enéas ontem conversando sobre isso. Eu comprei aí, adquiri, tenho certeza que muitos de vocês também adquiriram coisas originais, né? A cantata ajoelhada chegou os arquivos todos, tal. Eu falei, mas o que me impede? Enéas, você gostou da cantata? Gostei. Dá 200 pau aqui que eu passo o arquivo tudo pra você. O que me impede? Eu paguei 500 na orquestração, mas eu já vendi pro Enéas por 200, aí vendo para mais um ou dois irmãos por 200 pau, já ganhei o meu dinheirinho ali. Né? E o que vai impedir você de fazer isso? É a sua consciência cristã. Se nós somos conscientes do que nós estamos fazendo, a gente vai conseguir fazer. O lance de fazer um site de associação ou alguma coisa assim, que o Benite colocou esse no release ali, eu tenho certeza que quem for entrevistado depois vai falar sobre isso também. Né? Porque eu estou seguindo lá a listinha lá, só se o Benite tirar. Eu acho que o Benite não vai fazer isso comigo não, né? Mas é assim, eu acho que seria interessante, de repente, todos os maestros centralizados num lugar só. Eu já tinha uma proposta muito antiga disso, um dia ele me perguntou aqui em off sobre esse negócio de site, eu falei, irmão, depois eu falo com o irmão sobre isso, não conhecia direito, agora que eu conheço um pouco mais, eu posso falar isso. De repente nós temos lá um site bem elaborado, uma associação de maestros evangélicos, todo mundo cadastrado, bonitinho, tudo bem legal, organizado. Né? Aí tem o meu rosto bonito, que é mais bonito que o do Pernudo. O Jeremias, o bicho eu vou falar a verdade, só a irmã Wanda mesmo. Só a irmã Wanda pra aguentar esse Pernudo aí. O meu rosto, bonitinho, sou gordinho, fofinho e tal. Eu e o Denison somos bochechudinhos, assim. Os irmãos vão olhar e falam, ô gordinho bonitinho. Aí clica lá no gordinho bonitinho. Marcos Assis Tuque. Aí tem lá a fotinha, tem, sei lá, de repente uns 20 arranjos disponíveis naquele site, por um preço, sei lá, acessível, 30, 40 reais, sei lá, 40 reais. Nossa, irmão, mas aí não paga nem a caneta que a gente usa lá. Né? Mas é assim, a proporção disso que eu acho que é interessante, porque a partir do momento que você faz um site com várias opções, você colocou isso na rede mundial, então o irmão que está no Canadá, ele pode comprar seu arranjo também. Mas comprar como? Cada maestro, a minha opinião, né, gente? Cada maestro ser vinculado a esse site, como uma associação, pagar, de repente, se o arranjo é 40 reais, a pessoa clicou e depositou 40 reais, de repente, 10 reais ou 5 reais, sei lá, vê uma taxa certa, fica para essa associação, e o restante vem para o maestro, né? Vendeu 10 arranjos, é 400 reais. Meu irmão, 400 reais não dá bem, né? Não dá nem para fazer. Né? Então, assim, também não e eu volto a dizer, e isso também, se você não conscientizar o irmão, porque assim, eu creio que tudo que acontece de pirataria no nosso país e no mundo é relacionado com preço. As pessoas, elas pirateiam as coisas por causa de preço. Né? Ela olha um produto que ela se pressupõe que vale 50 e estão cobrando 500, né? R$ 1.000 a mais, 1000% em cima do negócio. Então assim, não tem como, né? Não tem como. E as pessoas não compram. Então elas resolvem fazer. Agora, se você tem um arranjinho ali com acesso. Porque, irmãos, olha, eu vendi arranjo para um irmão, um maestro de Sergipe, né? E eu conversando com ele me acionou e tal e tudo mais. E a gente conversando sobre isso, ele falou, irmão, olha, eu falei o meu preço, falei, olha, eu não vou mentir aos senhores, eu tenho arranjos aqui, o arranjo de orquestra meu normal sai mais ou menos aí por volta de uns 80, 100 reais, né? Então assim, ele falou, olha meu irmão, eu não quero desqualificar, olha que visão, meu querido, olha a cabeça desse irmão, olha a cultura desse irmão, ele é lá do interior, lá do buraco do Sergipe, lá para dentro do mato lá. Ele falou, olha irmão, eu não tenho a pretensão de desqualificar os serviços do irmão. Robertinho, pode ser. Eu não tenho a intenção de desqualificar o serviço do irmão. A única coisa que eu quero fazer, e quero deixar declarado ao irmão, é o seguinte: a minha igreja,
A igreja que eu vou, meu irmão, de final de semana, não dá R$ 80 a oferta. Então, queridos, eu falei para ele o seguinte: meu irmão, quanto você tem em mãos? Ele falou: eu tenho R$ 150 que eu juntei faz 3 meses. Eu falei: então deposite esse dinheiro na minha conta, irmão, lá, que eu vou mandar uma benção pro senhor aí. Eu fiz um pacote de 7 arranjos e mandei para esse irmão. Mas Marquinhos, você é doido? 7 arranjos por R$ 150. Deus do céu. Mandei esse irmão do outro lado, quando ele me ligou, ele só faltou falar em mistério. Marquinhos, rapaz, que é isso? Cara, rapaz, isso é uma benção do céu. E eu fiquei feliz por isso. Fiquei feliz por isso, porque eu pude ajudar os irmãos e ele conscientemente comprou. E ele agora, periodicamente, está comprando também arranjos, né? Direto comigo. E eu achei isso muito legal. Culturalmente falando, nós conseguimos mudar. É um trabalho de formiguinha? Mas é o jeito que a gente tem, né? E focarmos, eu sou profissional, eu vivo disso também, né? Eu sou músico, eu vivo de música. Se eu não vender música, a turma dança com música. Eu danço sem, se não tiver música, né? Se não tiver música, é aí que eu dancei mesmo. Então, assim, eu tenho mas não tem como, queridos, a gente pensar em enriquecer vendendo arranjo. Não tem como. Então, a ideia de uma associação, eu acho que é bem cabível, assim. Vai ser metade do preço do meu arranjo? Mas eu acho que é legal. É uma forma também prática. Eu não sei, né? Não sei, de repente, posso ter algumas outras sugestões aí que caibam e fique tão boa quanto, né? E eu acho legal. Concluindo a minha entrevista de hoje do Conte Pra Gente, queria agradecer ao Benite pela confiança, a vocês, irmãos, que prontamente vão ouvir a minha entrevista. Se eu disse alguma coisa aí que contradiz com a sua forma de pensar, não leve a mal esse gordinho não, tá? Eu amo vocês em Cristo e estamos juntos aqui com uma causa nobre e muito especial, que é divulgar o reino de Deus na terra. E isso nós vamos fazer. Queira o diabo tentar parar, ou queira o diabo ou não, o reino de Deus vai ser divulgado na terra, através da minha e da sua vida. Amém? Muito obrigado pelo tempo que eu passei aqui. Eu sou um camarada que falo bastante, gosto de discutir, gosto de falar, sou agitado, mas eu tenho uma consciência de reino. E eu, na minha vida, se eu fizer um arranjo, um dos meus sonhos também é fazer um arranjo, esse arranjo ser tocado e de repente encontrar com uma pessoa que se converteu porque ouviu esse arranjo e ele virou de repente músico, estudou música e, irmão, olha, é bênção do céu te conhecer. Porque, olha, eu estava perdido, Jesus me resgatou, eu virei um músico aqui da casa do Senhor, e eu estou aqui tocando, e é por causa desse arranjo aí que você fez aí, meu irmão, ó, por causa dessas bolinhas aí que você pôs aí, ó, no papel. Glória a Deus por isso. Tá bem, queridos? Muito obrigado, viu? Valeu!